E hoje nós começamos essa série de mensagens. O Deus da vida anula o poder da morte. Nós vamos ter 4 encontros aqui falando sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre o tema é tempo de dinamitar pedras. Domingo que vem nós vamos falar sobre o tema se creres, verás a glória de Deus. No dia 18 de junho, o tema será o poder inquestionável da palavra. E no dia 25 de junho, o tema será liberte-se de todas as amarras. Eu quero convidar você a caminhar conosco ao longo dessa série de mensagens. Serão 4 mensagens e que têm o poder de mudar sua vida, de mudar sua consciência, de ampliar seus horizontes espirituais e você se unir a nós para mudar a cidade de Vila Velha, para a glória de Jesus. Nós temos uma visão. Nós nos encontramos aqui no templo, mas também nas casas. Nós temos grupos de relacionamentos. E a nossa visão é ter pelo menos um grupo de relacionamento em cada bairro de Vila Velha. E aqui nessa igreja você pode se tornar um líder, você pode se tornar alguém muito usado por Deus. Basta você querer e se abrir para essa proposta, tá bom? As crianças agora vão para o culto infantil. Isso, podem ir as crianças, isso. As crianças vão receber a palavra de Deus nessa noite, com a irmã Luri, irmã Adriana. Olha quanta criança, gente, que beleza. Camila, isso, podem vir. Podem ir, crianças, Deus vos abençoe. Aleluia. Eu quero convidar você então à palavra de Deus. Vamos lá? João capítulo 11, e toda essa série de mensagens será centrada na história da ressurreição de Lázaro. Essas 4 mensagens nós vamos trabalhar dentro dessa história que eu julgo ser o maior milagre de Jesus. Se é que a gente pode assim categorizar milagres, não é? Como o mais, o menos, o mais importante, mas se pode, eu declaro aqui, o maior milagre que Jesus realizou no período em que esteve entre nós foi o milagre da ressurreição de Lázaro. É extraordinário. Agora, esse milagre, ele não ficou empoeirado ao longo do tempo. Esse milagre, ele não ficou coberto pelas areias do tempo. Não, é um milagre que tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. A gente olha para essa história e essa história, ela é viva, ela é dinâmica, ela nos chama também a reproduzir coisas maravilhosas aqui, tá bom? E hoje eu quero te convidar a dinamitar pedras, em nome de Jesus. João capítulo 11, versículo 39, e eu quero te convidar a ler comigo esse versículo. Vamos lá então? João 11, versículo 39. 1, 2, 3. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ó Deus, nós mais uma vez nos achegamos diante de Ti, tendo a consciência de que é um privilégio poder abrir a Tua palavra e dela nos nutrir espiritualmente. Pai, reproduza esse mesmo milagre aqui, entre nós que estamos nesse templo, e entre aqueles, meu Deus, que estão aí na internet assistindo esta mensagem, que todos nós possamos, Deus, adentrar no chão dessa história, e por Ti, Jesus, ser profundamente abençoado, transformado e ressuscitado, que assim seja. Amém, amém, amém. Queridos, Adélia Prado, mineira
da cidade de Divinópolis, é uma escritora, poetisa, professora, filósofa e contista brasileira ligada ao modernismo. Ela já está na casa dos seus 80 anos. Certa vez, Adélia Prado disse, abro aspas, de vez em quando, Deus me tira a poesia, olho pedra, vejo pedra mesmo, fecho aspas. De vez em quando, Deus me tira a poesia, olho pedra, vejo pedra mesmo. Isso, ela disse, em alusão ao poema do também poeta mineiro, já falecido, Carlos Drummond de Andrade, que escreveu aquele poema conhecidíssimo, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. O poeta Carlos Drummond, ele olhou para uma pedra e dela fez uma poesia que ficou conhecida no Brasil e fora dele. Já a poetisa Adélia Prado confessa que nem sempre ela tem a alma sensível, aberta, amolecida, emotiva, aberta aos estímulos do coração para ver além de uma pedra. E o meu desejo nessa hora é que todos presentes aqui e aos que estão aí na internet nos assistindo possam estar com o coração sensível, com a alma aberta, com a consciência sujeita aos estímulos espirituais do Espírito Santo, porque hoje eu vou te convidar a olhar comigo para uma pedra. E essa pedra só fará sentido se a gente vê além dela. Ninguém pode ver pedra mesmo nesta reflexão, porque senão será uma perca de tempo, infelizmente. Então vamos lá. Esse versículo que lemos, ele está situado na história da ressurreição de Lázaro. Jesus era amigo de Lázaro e de Marta e Maria, suas irmãs. E Lázaro então ficou doente. E ele não estava ali na aldeia de Betânia, ele estava fora. Marta e Maria então mandaram mandaram um WhatsApp para Jesus. Aí Jesus pegou o celular dele, deu uma olhada ali, viu, fechou e não respondeu. Mas de vez em quando isso acontece com você, não é? Você manda um recado, a pessoa vê, você vê aquele azulzinho assim que viu, mas não respondeu, não é? Pois é, Jesus não respondeu. Os dias se passaram, o que aconteceu? Lázaro morreu. Jesus então chega lá na aldeia de Betânia, 4 dias depois que Lázaro já havia sido sepultado. Ele conversa então com Marta, conversa com Maria, vê a dor, a tristeza no coração delas, e ele resolve então fazer algo. Ele chama Marta, chama Maria e diz: vamos até onde está o túmulo de Lázaro. E eles chegam lá, o túmulo é uma gruta, e na entrada eles colocaram uma pedra. E Jesus então olha para a pedra, olha para os homens que estão ali em volta, e Jesus diz assim: tirai essa pedra. Porque essa pedra estava ali no túmulo de Lázaro como uma porta, só podia entrar se a pedra fosse removida. Mas aquela pedra não apenas era uma porta, mas aquela pedra também era uma comunicação de que não havia mais nada a se fazer em relação a Lázaro. A pedra estava dizendo: a vida de Lázaro se encerrou.
como nós mesmos dizemos de vez em quando, não é? Quando nós queremos encerrar um assunto, a gente chega para o marido, ou para a esposa, ou para os filhos, ou para o colega de trabalho, a gente diz assim: ei, vamos colocar uma pedra sobre isso? E quando a gente usa essa expressão, vamos colocar uma pedra sobre isso, é que a gente está dizendo assim, ó, acabou, assunto encerrado, vamos virar a página, sobre isso não falamos mais. Pois bem, mas será que essa pedra realmente encerrou com a vida e com a história de Lázaro? E é sobre esta pedra então que nós vamos conversar nesta mensagem. Dito isto, surge a pergunta: Jesus mandou tirar a pedra, mas por que deviam tirar a pedra se Lázaro estava morto há 4 dias? Por que Jesus mandou retirar a pedra? E aí, entendendo que esta fala de Jesus àqueles homens não ficou presa à bolha do tempo ali, essa frase de Jesus ecoa pelos séculos e chega até nós, e hoje a palavra de Jesus para mim e para você é: tire a pedra. E contextualizando numa linguagem que todos nós entendemos, uma linguagem atualizada, a pergunta seria: por que nós devemos dinamitar pedras? Não é? Vamos pensar nem em tirar, não. Vamos pensar já em dinamitar, em explodir com estas pedras. Vamos pensar então nesta questão. Vamos caminhar tendo esta pergunta aí como norte: por que Jesus nos manda dinamitar pedras? Vamos então às considerações. Primeira, devemos dinamitar pedras, porque nada pode ficar entre Jesus e o morto espiritual. Tirai a pedra, a ordem do mestre é clara, mas preste atenção, observe que antes de Jesus direcionar qualquer palavra ao morto Lázaro, ele manda retirar a pedra do caminho. Jesus não se dirige a Lázaro enquanto há uma pedra entre Lázaro e ele. E aqui, o que nós entendemos é que pedra nenhuma pode ficar entre Jesus e o que está morto espiritualmente, porque a palavra de Jesus não é proferida enquanto a pedra não é removida do caminho. Agora, vamos pensar aqui em nós, no nosso tempo. Que pedras seriam estas entre os mortos espirituais e Jesus? Porque a Bíblia, querido, diz que aquele que não está em Cristo Jesus, ou que não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que esse homem ou essa mulher está morto nos seus delitos e pecados, em Efésios capítulo 2. Pensando nisso, pensando que assim como há mortos físicos, e aqui era o caso de Lázaro, existem mortos espirituais. Quais pedras são essas entre os mortos espirituais e Jesus? E eu vou arriscar aqui a dar alguns nomes a estas pedras que de um jeito ou de outro acabam sendo impedimentos para que a palavra de Jesus chegue aos ouvidos do morto espiritual, do não crente. Primeiro é a pedra do preconceito. Esta pedra enorme fecha a boca de muitos sepulcros espirituais. São aquelas pessoas que elas são completamente blindadas acerca do Evangelho. Elas são preconceituosas, elas dizem assim: Bíblia é papel aceita qualquer coisa. Jesus foi um homem histórico, não tem nada a ver de divino nele. A igreja para mim é onde há massa de manobra. Pessoas que vão para a igreja, para mim são pessoas fracas, que não têm sangue no olho para enfrentar a vida de frente. Aí vai se esconder na religião. São pessoas preconceituosas. E enquanto esse preconceito não for varrido do coração dela, a palavra de Jesus não pode penetrar nela.
Mas há uma outra pedra que ainda está entre Jesus e os mortos espirituais, a pedra dos relacionamentos. Algumas pessoas não ouvirão a voz de Jesus enquanto estiverem neste círculo de amizades. Porque pessoas que vêm a um culto como esse, ou pessoas que param aí na internet para ouvir uma mensagem como essa, eu só posso dizer uma coisa: são pessoas boas. Gente que entra aqui para ouvir a palavra de Jesus, ou para na internet, é gente boa. Mas daí eu me pergunto assim, por que esse cara, gente boa, não se batiza? Por que essa mulher, gente boa, por que ela não engaja no reino de Deus? E aí sabe qual é a resposta? É que infelizmente ainda estão presos a certas amizades que acabam minando o evangelho no coração delas. São amigos e pessoas que só levam para a destruição, só levam para os bares, só leva para os vícios, só leva para longe de Deus, e aí essa pedra dos relacionamentos precisam ser removidas. Mas tem uma outra pedra ainda, sobre o túmulo de outras pessoas mortas espirituais, é a pedra da solidão. Algumas pessoas, elas entram num templo como esse, e aí participam do louvor, ouvem a mensagem, só que algumas delas saem sem serem notadas, sem serem cumprimentadas, sem serem abraçadas. Daí, esta pessoa que está sendo abatida pelos ventos frios e solitários da existência, ela raciocina assim: se a igreja de Jesus não fez caso de mim, não me cumprimentou, não me abraçou, não perguntou o meu nome, não conversou comigo, deve ser porque eu não tenho valor para Jesus Cristo, ou para o Deus que eles servem. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você se sente sozinho, se você se sente solitário, eu quero dizer para você que como igreja, a gente se abre para ser sua família. E o meu desejo é que ninguém nunca entre nessa igreja e saia dessa igreja sem receber pelo menos um abraço. Que cada pessoa que entrar aqui, a gente possa abraçar, cumprimentar e dizer: olha, você é bem-vindo, pode vir fazer parte dessa família também, porque aí a gente remove essa pedra da solidão e ela fica de frente com aquele que se entregou na cruz por ela, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas tem uma outra pedra aí, sobre o túmulo da vida de muita gente, e é uma pedra de todo tamanho, a pedra dos vícios. E essa pedra acaba por impedir que a palavra viva, Jesus Cristo, chegue aos ouvidos dela. São pessoas que arrastaram as suas vidas para esses pecados escravizantes. Alguns são alcoólatras, obsessivos. Outros estão nas drogas e já está dominado por ela. Outros estão presos ao vício sexual. E por causa desses vícios, não consegue fazer outra coisa senão viver em função deles. Daí não consegue parar para ouvir a palavra de Jesus. Mas tem uma outra pedra aí, que é a pedra do desespero. Infelizmente, na entrada de muitos túmulos existenciais está essa pedra, a pedra do desespero. Sabe por quê, querido? Porque aquele que está morto espiritual, aquele que é morto espiritualmente falando, essa morte anda de mãos dadas com o desespero. Daí alguns desses vão ter como válvula de escape o suicídio, porque viver nesse mundo sem ter Deus como amigo, sem entender que esse Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para pagar por nós a dívida que tínhamos com Ele por causa dos nossos pecados. Se alguém não tiver essa compreensão de amor e de redenção, entrará em desespero. E aqui está alguém
que antes de conhecer Jesus Cristo, no alto dos seus 16, 17, 18 anos, eu experimentei essa angústia existencial, esse desespero existencial. Eu sei o que é isso, eu sei o que é essa pedra, mas eu também sei o que é ter a vida inundada por significados, desde o dia em que Jesus brilhou para mim numa madrugada, e ali eu fui redimido dos meus pecados e me reconciliei com Deus Pai através dele. Mas olha, eu poderia falar sobre inúmeras pedras, quase que infindáveis, assim, a lista de pedras que estão tampando aí a entrada de túmulos espirituais, assim, no coração das pessoas. Todavia, eu quero ser ainda mais direto com você. Você já sacou onde eu quero chegar? Você já matou a charada? O caso é com você. Você que está aqui, você que está aí nos vendo. Que pedra está obstaculizando a palavra viva de chegar ao seu coração? E algumas dessas pedras aí, preconceito, relacionamento, solidão, vício, desespero. Tem outras pedras também, a pedra da religião, da hipocrisia, da ganância pelo dinheiro, do vício pelo trabalho, a pedra do hedonismo, a pedra da justiça própria, da carnalidade, da vaidade. Que pedra está impedindo você de ouvir Jesus, de enxergar Jesus, de sentir Jesus e de ser transformado por Ele? Queridos, quando Jesus vai até a gruta onde Lázaro está morto e manda tirar aquela pedra, Ele está mandando um recado para todos aqueles que virão depois de Lázaro. O que Jesus está comunicando com a sua ida até ali é a de que Deus não criou o túmulo para o homem. Deus não criou você para a morte. Nos planos perfeitos de Deus não havia caminhos que davam num cemitério. A morte é fruto do pecado, mas Deus o ama, e Deus tem um plano grandioso para a sua vida, aleluia. A pedra do pecado que está aí entre você e Jesus Cristo, ela pode ser dinamitada, explodida agora, e você pode ver Jesus Cristo pelos olhos da fé, e é isso que vai mudar a sua vida. É você entender que Deus enviou o Filho dele para nos resgatar da morte, morrendo em nosso lugar, e daí ele ressuscita no terceiro dia para a nossa justificação. E você pode entregar a sua vida a Jesus Cristo hoje e ser inundado desta vida abundante e eterna. Aleluia. Mas ainda, em segundo lugar, por que devemos dinamitar pedras? Há uma outra resposta aí. Qual é? Porque esse é o privilégio que Jesus colocou nas nossas mãos. E aí a gente precisa entender isso, queridos. Porque pensa bem, se Jesus foi capaz de ressuscitar um morto de 4 dias, não seria ele capaz de remover uma pedra que estava entre ele e o morto? Claro que sim. Aliás, Jesus não precisava nem remover, com estalar de dedos assim, ó, ele explodia aquela pedra em milhões de estilhaços. Mas por que ele não fez isso? Porque ele quer colocar esse privilégio de dinamitar pedras, de remover pedras nas nossas mãos. Ressuscitar Lázaro, eu e você não podemos, então é com Jesus. Mas remover a pedra do túmulo, nós podemos, então é com a gente. Tirai a pedra. A quem Jesus deu essa ordem? As pessoas vivas e próximas a grutas, não é mesmo? Quem que Jesus manda tirar a pedra dos corações daqueles que estão mortos espiritualmente? A igreja, é missão nossa. Aliás, é privilégio nosso. Agora veja comigo algumas observações sobre esses privilégios.
A primeira observação sobre esse privilégio que Jesus colocou nas nossas mãos de dinamitar pedras é que, você pode ler comigo? Jesus emite a ordem de tirar a pedra do sepulcro às pessoas. Ora. Jesus chega à gruta, ele diz assim: tirai a pedra a quem? A quem estava ali próximo à gruta, não é quem estava lá em Jerusalém, era quem estava ali. De igual maneira, os cristãos só poderão dinamitar pedras se estiverem próximos aos mortos espirituais. Por isso, queridos, que nós como cristãos devemos viver a vida. Esse negócio de cristão que quer viver uma vida isolada, afastada do mundo, beirando a proposta dos mosteiros beneditinos na Idade Média, em que as pessoas se afastavam do mundo para ficarem enclausuradas a fim de não pecarem contra Deus, viverem uma vida de santidade. Elas pecavam contra Deus quando não estavam engajadas no mundo para trazer vidas aos pés de Jesus. Onde é que as pessoas estão? Os mortos espirituais estão na praia. Vamos para a praia. Os mortos espirituais, onde que eles estão? Nas praças, vamos para as praças. Os mortos espirituais estão aonde? Nos shoppings, vamos para os shoppings. Os mortos espirituais estão aonde? Na academia, vamos para a academia. Ô gente, essa semana eu tive uma experiência lá na academia. Eu malho, pode não parecer, tá bom? Mas eu malho. Aí eu estou sentindo falta de um rapaz com quem eu tenho conversado lá na academia, ele sumiu, quebrou o braço, e aí se afastou da academia. Só que tem um outro amigo dele, que também já é meu amigo, e eu perguntei a ele, falei: rapaz, cadê fulano? Ele disse assim: rapaz, fulano quebrou o braço e agora virou crente. E virou crente, agora ele está focado na igreja, não quer mais saber desse negócio de academia, não. Aí eu já entendi o negócio, perguntei qual igreja que ele foi. O sujeito falou a igreja, eu matei a charada. Falei: rapaz, mas o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Falei: eu sou pastor, você sabe que eu sou pastor, sou cristão, e estou aqui malhando. Ele falou: mas o outro lá, a igreja lá, o negócio lá. Irmãos, se a gente se afastar do mundo, como é que nós poderemos ser instrumentos de Deus para rolar essa pedra? Jesus disse que nós devemos ser sal da terra, luz do mundo, bom perfume de Cristo. Agora, a segunda observação sobre esse privilégio que Jesus colocou nas nossas mãos de dinamitar pedras é que Jesus deixa muito claro com essa história que tirar pedra não é uma opção, é uma ordenação. Versículo 39 aí que a gente leu, olha como é que começa aí, diz aí: então ordenou Jesus. Preste atenção aqui, ó. Jesus nunca se comunica conosco num tom de sugestão. É sempre num tom de ordenação. Jesus não sugere, ele ordena. E pode soar ruim aos seus ouvidos, você que é pós-moderno, sensível demais, essa palavra ordenação. Mas preste atenção, Jesus se comunica num tom de ordenação conosco, porque o que Ele faz sempre é muito importante para quem obedece e para quem será o objeto final do seu feito. Os homens, quando Jesus disse: tirai a pedra, eles obedeceram. O que eles ganharam com isso? Ganharam o privilégio de ver um grande milagre, o de um homem de 4 dias ressuscitar. E o que aconteceu? Aquele para quem Jesus ia se dirigir. E esses homens, ao tornarem-se parceiros de Deus, removendo a pedra, eles puderam fazer um grande bem àquele homem que estava morto. Quando nós cumprimos o chamado de Deus, então nós seremos bem-aventurados em cumprir a sua palavra. Mas aqueles para quem nós seremos os instrumentos de Deus também serão abençoados, de modo que a gente estará nesse mundo para causar uma revolução,
para trazer o bem, para ajudar pessoas, para ressuscitar os mortos, para tocá-los com o Evangelho de Cristo, para trazê-los do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós vamos ser os grandes agentes de revolução nesse planeta para a glória de Jesus. E olha, quem decide o que vamos fazer é Jesus, e a agenda dele para nós hoje é: dinamitem as pedras dos corações dos não crentes. Isso é uma ordem. Mas a terceira observação sobre esse privilégio que Jesus colocou nas nossas mãos de dinamitar pedras é que Jesus nos ensina que na missão veremos ressurreição. Eu já até adiantei um pouco esse ponto agora há pouco. Mas veja, a obediência daqueles homens à ordem de Jesus resultou na ressurreição de Lázaro. E se nós obedecermos a palavra de Deus, nós veremos as ações desse Deus virem para o nosso dia a dia, e pessoas serem tocadas pelo Evangelho. Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meios de sinais que se seguiam. Vejam, Jesus deu a eles uma ordem, e ao cumprirem a ordem, eles estavam sendo testemunhas oculares dos feitos de Deus. Olha, quem se engajar na missão de pregar o Evangelho, verá o poder do Evangelho em ação. Queridos, eu quero encerrar esse ponto aqui, realçando o grande privilégio e oportunidade que Deus nos dá de ser cooperadores com Ele em sua obra santa. Jesus poderia ter ressuscitado Lázaro sozinho, mas não fez. Porque Deus quer nos dar a oportunidade de participarmos com Ele na revolução desse mundo. Mas por último, por que devemos dinamitar pedras? Porque o morto que viverá deve ter o seu lugar num novo ambiente. Tirai a pedra, disse Jesus. Agora, Jesus só mandou aqueles homens tirarem a pedra da boca do túmulo de Lázaro, porque Jesus já tinha decidido no seu coração o que fazer. Jesus jamais mandaria remover aquela pedra do lugar se ele não fosse operar uma ressurreição. Gente, Jesus não exuma corpos, ele ressuscita corpos, é diferente. Jesus não faz perícia de corpos, ele restaura corpos para a glória do seu Pai. Então, observe o seguinte: a pedra deve ser removida do lugar, porque Lázaro voltará à vida. E Lázaro voltando à vida, ele não poderá ficar mais dentro daquela gruta, naquele buraco, naquele túmulo escuro, fétido, de uma atmosfera pesada, de um lugar sem luz, de um ambiente sem pessoas, sem comunhão, sem alegria. Ora, se ele vai ser ressuscitado por Cristo, então tira essa pedra do lugar, porque ele vai ter que sair desse ambiente para um outro ambiente, para uma outra atmosfera, para uma outra realidade. Ei, a morte levou Lázaro para o sepulcro. Para entrar no sepulcro tem que estar morto, porque ele morreu, prepararam um lugar para ele. Jesus, veja bem, não o tirou morto do lugar. Observe-se no texto. Jesus não fala para os caras assim: ó, remova a pedra, agora entrem dentro do túmulo, peguem o corpo, tirem o corpo de Lázaro e coloquem aqui fora. Não. Porque nesse caso, seria só uma mudança de ambiente. No entanto,
lá dentro do túmulo, Jesus já liberou uma palavra de vida. E porque Jesus lhe deu vida, aquele ambiente ficou inadequado, porque a morte já não fazia mais sentido para ele. Essa semana, eu acompanhei o que o prefeito João Dória, de São Paulo, em parceria com o Estado de São Paulo e com a Secretaria de Segurança, fez lá na famosa Cracolândia. Isso foi no dia 21, agora de maio, do corrente ano 2017. Aí então, a polícia começou as operações bem cedo, de madrugada, 4 horas da manhã, dispersando aqueles usuários de crack daquela localidade e prendendo alguns traficantes. Na verdade, a gente sabe que traficante não fica em Cracolândia, não é? Os ali eram uns traficantes, assim, aviõezinhos, não é? Traficante mesmo, está na sua casa, na beira da praia, nas montanhas, está em lugares bonitos, não é? Pois bem, João Dória não acabou com o problema. Ele apenas fez o quê? O problema mudar de localidade. João Dória, no máximo, removeu o problema de lugar e gerou outras Cracolândias. Só isso. Eu estava lendo, de uma Cracolândia nasceram outras 7 Cracolândias. O que o João Dória fez foi só multiplicar as Cracolândias, não é? Pegou uma Cracolândia, multiplicou em 7 Cracolândias. Nós sabemos que João Dória não resolveu o problema. E eu não falo isso para malhá-lo, não estou aqui para malhá-lo, estou só identificando um fato. Infelizmente, porque quem dera fosse assim, só chegar numa Cracolândia, prende os aviãozinhos do tráfico, bota o pessoal para correr, e aí acabou a Cracolândia, seria ótimo, mas não. João Dória só removeu o problema de lugar. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer para você o seguinte, querido, uma pessoa morta não precisa mudar de ambiente, porque para onde ela for, continuará morta, ainda que essa pessoa morta vá para as ilhas gregas, continuará morta. Uma pessoa morta só precisa de uma coisa: vida, vida, vida. E vida só Jesus Cristo tem para dar. E no dia em que essa pessoa morta receber vida, automaticamente ela mudará de ambiente. É por isso que eu odeio essa ideia de religião que quer mudar a aparência das pessoas. Você quer virar crente, então muda seu guarda-roupa. Você quer virar crente, para de ouvir essas músicas, ouve essas. Você quer virar... Não, querido. A revolução do Evangelho não é de fora para dentro, a revolução do Evangelho é de dentro para fora. É quando o homem que estava morto recebe vida, e essa vida ali é tão singular, que ele começa a mudar tudo. O olhar dele para a vida é outro, os pensamentos dele são outros, a lógica e a engrenagem da vida dele começa a mudar. Olha, irmãos, quando alguém entrega o coração para Jesus, até o cachorrinho da casa dele fica sabendo. Porque ele fica mais gente boa com o cachorrinho. Ele já não chega mais chutando o cachorrinho, ele chega abraçando o cachorrinho. O gatinho fica sabendo que ele mudou. Até o papagaio começa a falar, alguma coisa aconteceu. Muda tudo. O grande objetivo de Jesus com respeito à sua vida, você que está aqui, você que está me ouvindo, o grande objetivo de Jesus com você é te transportar do império das trevas para o reino de amor de Jesus Cristo. Jesus quer encher você de vida abundante. Jesus quer transportar você para o ambiente dos vivos, para a comunidade em que Ele chama de igreja. Jesus quer te trazer para o ambiente daqueles que hão de herdar a vida eterna, que hão de morar com Ele no céu. Jesus quer mudar a sua vida por completo, quer te dar uma nova identidade,
Quer que agora você ande pautado, não pelo GPS dos pecadores, mas pautado agora pelas Escrituras sagradas. Afinal, quem está vivo não pode mais ficar no lugar em que ficam os mortos. Concluindo, eu quero concluir essa mensagem aqui pensando sobre a pedra. Ô pedra, essa pedra fala, gente. Essa pedra que para nós é mais do que matéria mineral sólida, dura, da natureza das rochas. Esta pedra aqui do texto bíblico, ela carrega uma mensagem simbólica, ilustrativa e pedagógica para todos nós. Dito isso, eu ainda percebo que esta pedra aqui, para ser removida do lugar, ela faz algumas exigências. Quais exigências são essas? Primeiro, energia. Jesus disse assim, tirai a pedra. Então aqueles caras que estavam ali próximos à pedra, eles tinham o quê? Que empregar força, energia, suar para remover aquela pedra. Se nós quisermos ser agentes de Deus para a transformação daqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, a gente precisa também ter energia. Colocar força nos pés para a gente ir ao encontro deles e pregar o Evangelho. A gente tem que deixar um pouco o WhatsApp de lado, as redes sociais, e ir ao encontro daqueles que estão distantes de Jesus. Isso exige esforço. Queridos, a graça não é o contrário de esforço. A graça é o contrário de mérito. Então, aqueles que dizem assim, Deus não quer que eu faça sacrifício nenhum. Não, o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, nos deu de graça, mas agora nós precisamos ir por Ele e em nome dEle, gastando a nossa energia para tentar alcançar outros, para receberem essa mesma vida que Ele nos deu. Mas a segunda exigência que essa pedra faz é de parceria. Essa pedra era tão grande, tão pesada e tão desafiadora, que era preciso mais ou menos 20 homens para remover essa pedra do lugar. Estas pedras que colocavam nas grutas, nos túmulos, eram grandiosas, para que ninguém movesse aquilo ali era um lugar quase que lacrado. Então, para remover aquela pedra, era necessária a força de 20 homens ali. Queridos, eu sozinho não posso mudar a realidade de Vila Velha. Eu sozinho não posso impactar a região 5 de Vila Velha. Mas se você se unir a mim, se nós nos unirmos, se a gente fechar junto nessa proposta, a gente pode entrar nas casas, abençoar vidas. A gente pode alcançar aqueles que estão distantes. Se a gente unir as nossas forças, nós podemos muito contra o império das trevas. E por último, a última exigência que essa pedra faz está na palavra coragem. Observe o seguinte: quando Jesus mandou aqueles homens removerem a pedra do lugar, a irmã do morto Lázaro, Marta, prontamente contra-argumentou e disse assim: Jesus, Senhor, já cheira mal, meu irmão já está morto há 4 dias, o corpo dele está em estado de decomposição, de putrefação. Se os homens removerem essa pedra do lugar, o mau cheiro que virá daí será terrível. E aí, preste atenção, nesta fala de Marta, há um grande recado para nós, que em nome de Jesus vamos dinamitar pedras que estão na entrada dos corações dos não crentes. Que recado de Marta é esse? Que nós não podemos ter medo do cheiro que exalará destes corações. Quando nós dinamitarmos estas pedras espirituais de dentro dessa gente, virá toda sorte de coisas. Exalará todo cheiro que não será nada bom, mas a gente precisa ter coragem. Quando em nome de Jesus essas pedras começarem a explodirem de certas pessoas, subirá o cheiro de obras de macumbaria,
de espiritismo, de magia negra, de ódios acumulados, de outras pessoas, quando a pedra estourar, explodir, exalará o cheiro das drogas, dos vícios, dos traumas, dos fracassos. De outras pessoas subirá o mau cheiro dos adultérios, das fornicações, das mentiras ao longo da história de vida. De outras pessoas vai exalar o mau cheiro das maldições, dos pactos de sangue, da cultura suicida da qual elas se originaram. De outras pessoas vazará o mau cheiro dos demônios que estavam ali controlando tudo. Por aí vai. Mas olha aqui, não fique assustado, porque quem mandou tirar a pedra tem o poder de fazer ressuscitar aquele que está morto. O nome dele é Jesus, e nós estamos a serviço dele nesse mundo. Então tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem de pregar o evangelho, porque de algumas pessoas a gente vai começar a puxar uma linha assim, que vem lá do interior, uma linhazinha, essa linha vai crescendo, daqui a pouco a gente está puxando cordas que prendem navios de dentro da alma dessas pessoas. Elas vão vomitar e colocar tudo para fora. E o mesmo Deus que fizer elas colocarem tudo para fora, vai entrar em ação com o Espírito Santo dele dominando esse corpo, essa vida, e vai selá-lo para a vida eterna. E nunca mais esta pessoa deixará aquele que o ressuscitou dentre os mortos, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ficar em pé, ministério de louvor aqui à frente. Queridos, nós estamos iniciando hoje essa série de mensagens, e nós estamos com essa proposta de engajamento total, nesse mês de junho e julho. O que nós vamos fazer é dinamitar pedras, em nome de Jesus. E aí, eu quero contar com você, quero chamar você para entregar a sua vida a essa proposta. Você tem muito mais para dar. Ei, você não nasceu só para trabalhar, só para ganhar dinheiro, só para pagar contas. Deus te chamou para ser um embaixador dele aqui na terra. E você que está aqui, que ainda não entregou o seu coração a Jesus, Deus te trouxe aqui para quebrar esta pedra que está aí impedindo a palavra viva dele de chegar até você. Então Jesus te trouxe aqui para você ouvir a mensagem. A mensagem explodiu com a pedra, agora está só você e Jesus aqui, ó. Que tal entregar o coração a Jesus? Que tal experimentar essa vida que Ele propõe para você? Que tal arrepender-se dos seus pecados, deixar essa velha história de lado e render-se àquele que te amou na cruz do Calvário e morreu pelos seus pecados? Eu quero orar por você, mas antes eu quero te convidar a essa canção que traduz a realidade das pessoas que estão aí fora. Elas estão procurando um amor perfeito, elas estão procurando vida, elas estão procurando paz, elas estão procurando alegria, e elas não vão encontrar, a não ser em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então vamos cantar essa canção. Pessoal da internet, Deus abençoe a todos, entregue a sua vida a Jesus e viva para Jesus, amém? Vamos dar as mãos, vamos cantar essa canção de mãos dadas. Todos necessitam de um amor perfeito, de perdão, de compaixão, de milagre. É isso que Deus veio trazer, e nós somos os comunicadores dessa vida. Aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com os meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Glória a Deus. Queridos, esse mês está entrando agora, junho, julho, é isso que nós vamos declarar, que o Deus da vida anula o poder da morte. Sobre a morte Jesus venceu. Ele morreu, mas ele ressuscitou o terceiro dia, como sendo o primeiro da fila, porque todo aquele que entregar a sua vida a Jesus, confessar os seus pecados, também há de ressuscitar para a glória de Deus Pai. Queridos, a minha vida é Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Por Ele eu vivo, por Ele eu morro. Por Ele eu entrego todos os meus dias, toda a minha energia, toda a minha saúde. Eu vou gastar toda a minha vida promovendo Jesus nesse mundo. Nada vai me tirar do caminho, nada vai me remover da presença dEle, porque aquele que encontrou vida, querido, aquele que encontrou as fontes das águas vivas, não abandona esse caminho por nada. Eu quero te convidar a estar conosco ao longo desse mês de junho, de julho, e que você comece também já a ser um instrumento de ressurreição. Domingo que vem, nós vamos falar: se creres, verás a glória de Deus. A fé é a chave que nos dá acesso a esse portal de dimensão que nos leva a experimentar da glória de Deus. Vamos orar. Pai, queremos dinamitar pedras entre os mortos espirituais e o Teu Filho Jesus.
Queremos abrir o caminho para que o Evangelho, para que a Tua palavra, para que a Tua ressurreição chegue àqueles que estão mortos. Pai, aqui, Deus, há pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que ainda não se decidiram. Oh Deus, o que eu peço é que nos seus corações, aí nesse lugar onde só o Senhor tem acesso, Deus, que eles possam render suas vidas a Ti, sabendo que é o único caminho de vida que eles podem experimentar nessa vida e na vida após a morte. Pai, que o Senhor desperte esta igreja, para que nós possamos, meu Deus, ir ao encontro dos perdidos, ao encontro daqueles que estão mortos, e a gente levar a vida que nos ressuscitou, levar a alegria que nos livrou do desespero, levar a paz que acabou com a nossa angústia existencial, levar, meu Deus, a felicidade que acabou com aquele sentimento de morte que nos habitava. Desperta a tua igreja para a oração, desperta a tua igreja para o jejum, desperta a tua igreja para a evangelização. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E que a graça do teu Filho, o teu amor a Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo nos leve a dinamitar pedras para a tua glória e para o teu louvor. Amém, amém. Eu gostaria de ter a honra de pegar na sua mão. Eu vou correr ali para a porta para te cumprimentar e te abençoar.